Muitas crianças estão entrando pela primeira vez na escola e lidando com um mix de emoções e situações novas. Como lidar e conduzir a criança nesse novo momento da vida dela. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Carol Janiro, eu sou psicóloga, sou mãe. Por aqui a gente fala sobre o universo da infância e adolescência, desenvolvimento infantil, vida em família e trago dicas e conversas para vocês que podem facilitar a minha e a sua vida com os filhos, a nossa vida em família. Pensando nisso, estou fazendo uma série de conteúdos aqui no canal e também nas minhas outras redes sociais a respeito de adaptação escolar, volta às aulas, escolarização. Então, se você não me segue nas outras redes sociais, já segue para não perder nada e se inscreve no canal também, porque tá saindo muito conteúdo valioso sobre esse tema. Eu gosto de ser bem objetiva nesses vídeos em que eu sei que as famílias estão buscando respostas, ajuda para lidar com momentos desafiadores das crianças. Então, já vamos conversar nosso bate-papo. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre esse tema também. No ano passado eu fiz um vídeo a respeito de adaptação escolar. Eu vou atualizar, eu gosto de atualizar esse conteúdo todos os anos por aqui. No vídeo passado eu falei de algumas dicas práticas pra gente ajudar a criança a lidar com a saudade que ela sente quando ela tá lá na escola, quando ela não tá em casa, quando ela não tá perto da gente, das figuras de apego, as figuras de cuidado principais dela, e como a gente pode usar aquelas dicas, aquelas estratégias práticas para facilitar um pouco esse momento de transição aí da criança. Depois você dá uma olhadinha no vídeo passado, mas nesse vídeo eu quero trazer um olhar um pouco mais a fundo a respeito da fase de adaptação escolar, no sentido de a gente falar sobre o que é esperado, o que não é esperado, da adaptação da criança na escola, o que fazer, o que não fazer, como conduzir e até quando é esperado que haja sofrimento, dificuldade na adaptação da criança nessa nova fase e agora na escola. O primeiro aspecto mais importante que a gente precisa falar é que cada criança vai reagir de uma maneira diferente à adaptação escolar. Algumas crianças vão se adaptar muito mais facilmente, muito mais rápido, e algumas crianças vão sentir um pouco mais, vão levar mais tempo, precisar de mais tempo para essa adaptação. E é isso, gente, assim, a gente não pode colocar todas as crianças na mesma caixinha, no mesmo formato de adaptação. Não dá pra gente aplicar a mesma estratégia para todas as crianças como se todas elas funcionassem da mesma forma, porque os seres humanos funcionam e reagem de maneiras diferentes diante de diferentes situações. As crianças são pessoas, né? São seres humanos também. Então elas também têm funcionamentos diferentes, elas têm maneiras de enfrentamento diferentes também. E eu sei que é complicado a gente falar sobre isso diante de um sistema escolar que a gente está inserido ali, que normalmente segue padrões, assim, né? Padroniza as crianças e o formato educacional para todas as crianças, em geral, da mesma forma. Então eu sei sim que muitas vezes é nessa barreira que a gente esbarra, né? Que existe já um formato ali de adaptação que é aplicado a todas as crianças e muitas vezes a gente não tem como olhar individualmente ali para necessidades específicas de cada criança. Mas é exatamente por isso que a gente acaba encontrando tantas dificuldades na fase de adaptação escolar, porque a gente não está habituado, a gente não está acostumado a olhar para as nuances, para as diferenças de enfrentamento, de funcionamento emocional e de personalidade de cada criança. Então a adaptação escolar poderia ser muito mais suave se a gente só fizesse esse pequeno ajuste, né, de não se prender tanto a um sistema rígido que tenta encaixar, nivelar todas as crianças como se todas reagissem da mesma forma, aprendessem da mesma forma, se comportassem ou devessem se comportar exatamente da mesma forma. Se a gente só ajustasse um pouquinho o nosso olhar para a individualidade de cada uma, a gente já conseguiria fazer de uma forma muito mais suave, muito mais tranquila essa transição. Por isso é tão importante a gente falar sobre isso em vídeos como esse que eu tô fazendo pra vocês. E aí, a adaptação escolar ideal, então, seria o quê? Aquela em que a gente consegue adaptar estratégias de acordo com a aceitação, o funcionamento, o enfrentamento da criança. Então, tem a criança que vai se adaptar ali logo nos primeiros dias, que mal vai dizer tchau pra família. Tem a criança que vai precisar de alguns dias. Tem a criança que vai querer que a família fique um pouquinho ali e a gente vai saindo aos poucos e vai a cada dia, né, ficando um pouquinho menos e deixando a criança mais ali. Tem criança que vai ficar muito melhor se a família já se despede logo de cara e ela já se envolve ali, se entrete com as atividades, com as tarefas e não fica pensando muito,
né, na despedida ali, não fica muito tempo focada em dizer tchau, em abraçar. Então tem funcionamentos diferentes das crianças e tem a criança que vai levar alguns poucos dias e tem a criança que vai levar algumas semanas para passar pela adaptação. E por que que isso acontece? Porque cada criança estabelece um padrão, ele tem um funcionamento diferente para a transição da ligação afetiva de casa com as figuras de apego agora para o ambiente escolar, para as figuras ali de cuidado da escola, para os amigos. Cada criança vai ter um funcionamento diferente em relação à formação de segurança emocional também. E isso é muito importante frisar também, que não depende de algo que a família esteja fazendo de certo ou de errado, porque a gente se compara muito, né? Tem um grupo de mães, a gente conversa com as mães ali na entrada da escola e tem a criança ali que mal se despede, né? Já vai tranquila, feliz, cantando, contente, e aí a gente tá ali com a nossa criança sofrendo e não sabe o que fazer. Parece que a gente tá fazendo tudo errado, né? Mas na verdade não é esse o ponto. O ponto é que as pessoas funcionam de maneiras diferentes. O funcionamento emocional de cada pessoa, a maneira de enfrentamento e personalidade de cada pessoa é muito individual, é único. Quem tem mais de um filho sabe do que eu tô falando, porque mesmo estando inseridas ali na mesma forma de criação, no mesmo ambiente, a gente sabe que uma criança reage de uma maneira a determinada situação e a outra criança que é irmão, que tá ali no mesmo ambiente, inserida no mesmo ambiente, na mesma família, vai reagir de uma maneira completamente diferente à mesma situação, ao mesmo tipo de situação. Então nem sempre isso tá ligado a alguma coisa que a gente tá fazendo de errado com a criança, entende? E aí eu sei que também nem sempre a gente tem muita possibilidade de escolher, né, a dedo, assim, a escola em que a gente vai colocar a nossa criança, mas nesse aspecto é importante dizer também que a escola, principalmente na educação infantil, né, os pequenininhos ali, precisa levar em consideração a formação afetiva, a formação emocional da criança, porque se a criança está se desenvolvendo em todas as áreas ali, né, ela também está se desenvolvendo na área emocional, e o desenvolvimento emocional da criança é muito importante para que ela possa desenvolver plenamente todas as outras áreas, ou seja, ela vai conseguir aprender muito melhor matemática, português, arte, ciências, se ela estiver com o desenvolvimento emocional sendo favorecido, acontecendo de forma saudável, porque se essa criança estiver em sofrimento, ela não vai conseguir desenvolver bem, plenamente as outras áreas, entende? Então, a escola precisa ter esse olhar, na medida do possível, se a gente puder ter abertura com a escola, conversar sobre isso, entender qual é a importância, qual é o olhar que essa escola tem para o aspecto emocional, para o desenvolvimento emocional e afetivo dessa criança. Esse é um ponto muito importante da gente considerar, sim. Isso vai ditar todo o sucesso da vida acadêmica, da vida escolar da nossa criança. E quanto mais novinha a criança for, abaixo aí de 4 anos de idade, 5 anos de idade, quanto mais novinha essa criança entrar na escola, mais ela vai precisar de um ambiente acolhedor e afetivo, porque ela precisa fazer essa transferência do vínculo afetivo do ambiente, do primeiro ambiente que ela teve de formação, de cuidado, de aprendizado emocional ali, que foi o ambiente de casa, os ambientes ali dos cuidadores diretos dela, agora para a escola. Então, para que essa transição aconteça de uma maneira satisfatória, plena, suave, esse ambiente precisa ser muito acolhedor e muito afetivo. Eu diria que esse é o principal aspecto que a gente tem que considerar na escolha da escola, na educação infantil para os nossos pequenininhos. Muito mais do que a quantidade de atividades que essa escola oferece. Se ela oferece línguas, matemática, atividades extracurriculares, isso tudo é muito legal, vai contribuir sim ali para o aprendizado, para a formação da criança, mas se a escola não consegue olhar para a importância da formação emocional, psicológica dessa criança, você pode ter certeza que todos os outros aspectos ali não vão se desenvolver de forma satisfatória na vida dessa criança. E isso a gente já consegue perceber na forma como a escola conduz a adaptação escolar. Não adianta a gente querer forçar esse momento se a criança tá tendo desafios, dificuldades ali, está mais sofrido para a criança, não adianta a gente querer forçar esse momento. Precisa haver uma conquista, a criança precisa ser conquistada para esse novo ambiente onde ela vai passar muito tempo agora da vida dela. Ok, então o que é certo e o que é errado na fase de adaptação escolar? Deixar a criança dizer tchau, não dizer tchau, né? Só deixar e sair escondido. Tem gente que fala que não pode deixar a criança te ver, não pode se despedir, não pode falar tchau. Tem gente que fala que tem que se despedir, tem que falar tchau, a criança tem que ver você indo embora e saber o que tá acontecendo. Então vamos lá. Dito tudo que eu falei até agora neste vídeo, o ideal, o mundo ideal, mais do que a escola focar em pode entrar,
não pode entrar junto, a família pode acompanhar, não pode acompanhar, pode ficar um pouquinho, pode ficar um dia, 2 dias, 3 dias, mais de uma semana não pode. Mais do que isso, o ideal seria que a escola olhasse para a individualidade de cada criança, por mais que haja ali um formato, né? Porque eu entendo que precisa ter, é uma instituição, né? Que tem que ter regras, metodologia, sistema, ok. Mas quando a escola já não permite que a família participe de forma nenhuma desse momento de adaptação, não esteja próxima, não converse, quando não há um canal de comunicação logo de cara ali com a família, né, para que a gente possa conversar sobre estratégias para uma criança que tá sofrendo, que não tá se adaptando, que não tá dando certo ali, não tá se encaixando na metodologia, no sistema que a escola estabeleceu, esse já é um ponto de atenção. O ideal é que a gente consiga, pelo menos, flexibilizar de alguma maneira para a criança que está demorando um pouco mais, que está tendo um pouco mais de dificuldade em lidar com essa nova fase, em se adaptar, que a gente possa rever estratégias. Então o foco é esse, realmente, né, tem casos e casos, tem crianças que vão ficar muito melhor se a família só deixar e já for embora rapidinho, né? Eu sei que tem muitos educadores que me acompanham que vão afirmar isso também, né? Que às vezes a criança sofre muito mais quando a família fica ali, tem dificuldade de deixar, de se despedir, e quando a família já deixa logo ali, a criança já se envolve em outras atividades, se distrai, fica super bem. Eu sei disso. De novo, são funcionamentos diferentes, mas tem a criança que realmente vai precisar um pouco mais ali da figura de apego dela, né, de vinculação dela, para ir se desprendendo aos poucos. Então, de novo, por mais que a gente possa tentar inicialmente com todas as crianças encaixar o método ali que a escola escolheu utilizar para adaptação escolar, o ideal é que com as crianças que estão tendo mais dificuldade, a gente tente conversar com a escola e flexibilizar. Por exemplo, ficar um pouquinho mais ali, fica uma meia horinha, vai deixando aos poucos, ou a criança ficar menos no início, ela não precisa ficar o período inteiro ali, a manhã inteira ou a tarde inteira, né, o tempo todo ali, ela pode ficar alguns minutinhos no início e aumentando ao longo dos dias a permanência dela na escola. Ou então esse método não tá funcionando, vamos tentar ficar junto, ou a mãe fica do lado de fora, o pai, né, fica do lado de fora ali da sala de aula, ou não, essa estratégia não tá funcionando também, vamos tentar outra forma. Esse seria o ideal, que a gente tentasse flexibilizar o olhar para a individualidade, para a necessidade, para o funcionamento de cada criança. E qual é o ponto de alerta, então? O que é esperado, o que não é esperado na adaptação escolar? Quando a gente precisa começar a se preocupar. É esperado que a criança chore, fique triste, resista, não queira ir para a escola no início? E sim, é esperado, é super esperado. Quando deixa de ser, ok. Quando a gente precisa começar a olhar com atenção e procurar uma ajuda a mais. Quando essa criança está em sofrimento intenso, ela não consegue se acalmar de maneira alguma, em nenhum momento, ela passa todo o período ali em que ela está na escola chorando, sofrendo. Então a gente percebe que a criança está desesperada ali, ela não há nada que possa distrair ou acalmar ou envolver essa criança em nenhuma das tentativas ao longo da adaptação. Isso é um sinal de que a adaptação não está acontecendo de forma satisfatória, e principalmente se esse sofrimento, né, se a criança tá com dificuldade ainda, se ela não tá conseguindo passar por esse período de se vincular à escola, de aceitar a adaptação ao novo ambiente por mais de 2 meses. Então, se esse sofrimento, se essa dificuldade e os desafios da criança com a nova fase, com a entrada da escola, se estendem por 2 meses, por mais de 2 meses, esse é um sinal pra gente buscar ajuda. E aí você pode, nesse momento, me perguntar: nossa, Carol, mas 2 meses, assim, minha criança já não está se adaptando, então é comum, é esperado que a criança fique até o período de 2 meses, tantas semanas, assim, para se adaptar à escola, à entrada na escola? Sim, gente, tem crianças que vão passar, se ela não estiver, né, em sofrimento intenso, como eu falei, desesperada, não consegue se acalmar de forma alguma, se não for esse o caso, é comum sim que a adaptação possa levar até um período aí em torno de 2 meses. Sim, e de novo, eu sei que a gente se compara muito, né? Porque muitas crianças já vão se adaptar ali na primeira semana, no máximo na segunda semana, e a gente fica se comparando a nossa criança com outras famílias. Mas saibam e acalmem o coração que é comum que várias crianças também precisem sim de um tempo maior, de mais semanas,
para se habituar. Pense, é uma mudança muito grande na vida da criança, pela perspectiva da criança, pelo desenvolvimento emocional ali, de tudo que ela já viveu também até hoje. Essa é uma mudança muito significativa na vida dela. E a gente precisa considerar que sim, algumas crianças vão levar um período maior e o esperado aí como comum, né, como aceitável é até esse tempo, esse período de 2 meses. E eu sei que aí até a própria escola às vezes acaba fazendo uma certa pressão também na família, né? Olha, já se passaram 2 semanas, a criança não tá se adaptando. E aí a gente precisa lembrar, né, de se munir de informação, de conhecer a nossa criança, de ter, né, esse tipo de informação que a gente tá conversando aqui agora, para tentar abrir esse canal de comunicação entre família e escola. Tanto a família quanto a escola precisam estar abertas a tentar novas estratégias durante esse período aí, né, de 8 semanas, 2 meses, em que a criança tá enfrentando adaptações, mudanças, pensar em um novo olhar, uma nova estratégia, uma nova possibilidade para auxiliar essa criança durante esse período e não colocar pressão, não comparar. E aí entra também agora o que não fazer na fase de adaptação escolar das crianças. Não fazer comparação, premiação, competição entre as crianças que choram e que não choram ao ficar na escola. Gente, isso realmente é muito sério, deveria ser banido completamente do sistema educacional, porque é completamente inadequado. O choro é uma manifestação natural do que está acontecendo internamente na criança, não é algo que ela controla de forma racional. De novo, as crianças têm funcionamentos diferentes e o choro, muitas vezes, ele vai ser uma maneira importante de regulação emocional. Se a gente tenta inibir o choro ali ou constranger a criança por não estar chorando, não significa que ela vai ter elaborado bem esse momento, essa emoção, e que essa adaptação está sendo satisfatória ou que a gente está favorecendo o desenvolvimento dessa criança. Muito pelo contrário. Então, premiar uma criança porque ela teve um funcionamento emocional diferente da outra, que é algo que ela nem controla, é muito humilhante. Não ensina nada, não ensina a criança sobre controle ou regulação emocional, não ensina habilidades sociais. Pelo contrário, só vai constranger e vai deixar um buraco ali no desenvolvimento emocional dessa criança. E aí, como o choro é uma resposta involuntária do nosso sistema nervoso autônomo, ele é uma importante ferramenta para muitas crianças conseguirem se regular. E quando a gente inibe isso, né, não permite que a criança chore para se regular, essa nossa ação pode elevar ainda mais o nível de estresse e ansiedade da criança e a gente pode piorar muito as coisas. Essa criança pode começar a resistir bem mais à fase de adaptação escolar, causando um efeito rebote ali no que a gente queria promover com a criança. O que mais não fazer? Não forçar essa criança a entrar ou a ficar na escola se ela está em sofrimento intenso, se ela está desesperada e não está conseguindo se acalmar de forma alguma. A gente não força essa criança a estar lá. De novo, o ideal é a gente tentar outras estratégias. Tira um pouquinho, volta depois com a criança, ou tenta ficar com ela um dia em casa, depois volta no outro, tenta ficar ali um pouquinho junto, algum familiar junto e vai se retirando aos poucos. Se nada estiver funcionando, a gente vai conversando e vai tentando outras formas de adaptar, ou então buscar uma ajuda se essa criança está e continua em sofrimento intenso. Uma ajuda profissional de um psicólogo ou psicóloga. Se essa criança ainda não está em fase obrigatória de escolarização e a família tem essa possibilidade, né, porque esse é um outro ponto também, a gente pode tentar deixar essa criança por um período maior ou em casa ou com algum outro cuidador que a gente confie e dar um tempo ali, esperar um tempo, porque talvez essa criança não esteja pronta mesmo ainda para o ambiente escolar. Isso é muito comum, viu, acontecer com as crianças pequenininhas ali, 1, 2, 3 anos de idade. Às vezes a criança, pelo próprio funcionamento emocional dela e pelo desenvolvimento social também, né, a maioria das crianças só vai estar plenamente pronta ali para começar a se habituar, para começar a desenvolver o aspecto social relativo ao ambiente escolar por volta dos 4 anos de idade. Então é completamente aceitável que antes disso as crianças demonstrem sim uma dificuldade maior em se adaptar a esse ambiente, porque a abertura para o social mesmo só começa a acontecer de fato no desenvolvimento da criança após cerca de 4 ou 5 anos de idade. Então, se existe essa possibilidade para a família de retirar por um tempo, né, de parar um pouco as tentativas, caso a criança esteja em sofrimento, não esteja mesmo se adaptando ali de forma alguma, retirar um pouco essa criança das tentativas da adaptação escolar, do ambiente escolar,
essa é uma opção também. Se não houver essa opção, também buscar ajuda e buscar outras estratégias com essa escola. Outro ponto é que muitas vezes a gente tende a minimizar um pouco a experiência da criança que não está entrando pela primeira vez na escola, não é a primeira experiência dela, mas ela está voltando aí das férias, ou então ela está mudando de escola, ou mudando de série mesmo, né? Indo para uma turma nova, para uma sala nova, para uma professora nova, e para essa criança ainda pode ser também desafiador tudo isso, né? São novas experiências que podem provocar também emoções intensas e que a gente pode olhar com esse olhar mais cuidadoso de uma criança que está também passando por uma adaptação ali e tentar conduzir de uma maneira que seja suave também essa transição, essa nova etapa na vida dela. E olhar para o ambiente escolar também, se ele é um ambiente que oferece o desenvolvimento pleno que uma criança na idade, ali na educação infantil, precisa, porque às vezes também tem isso. O ambiente escolar, ele vai oferecer para a criança um formato que não condiz muito com as necessidades de desenvolvimento de uma criança pequenininha, que está na primeira infância, que precisa de muito movimento, de muita experiência com as mãos, de brincadeiras ao ar livre, que não vai ficar muito tempo ali sentadinha copiando letrinha, aprendendo letrinhas e números, né? Não é disso que as crianças na educação infantil, os primeiros anos ali, as primeiras experiências com a escola, que a criança precisa. Ela precisa de muita experiência concreta, prática, movimento, ambiente. As crianças pequenas têm muita necessidade de movimento. Então, às vezes, o próprio ambiente já é meio hostil para a criança ali, e se ele exige algo ali que não condiz com as necessidades de desenvolvimento dessa criança, principalmente abaixo dos 4, 5 anos de idade, que é mesmo muita necessidade de movimento, criatividade, experiências sensoriais, muito mais do que ficar sentadinha, quietinha, imóvel, copiando letrinha ali. Então a gente precisa levar em consideração esse olhar também na hora da escolha da escola, se a gente tem essa possibilidade. E é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Compartilhe com quem você acha que pode precisar também dessas informações. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos por aqui. Avalie o vídeo também, porque isso é muito importante para o meu trabalho por aqui. Um super beijo, uma ótima adaptação escolar para todo mundo, para todas as crianças. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!